Old School versus New School, uma discussão recorrente no mundo do fisiculturismo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E vai funcionar da seguinte forma: eu vou falar sobre 5 tópicos, e desses 5 tópicos, 3 são relacionados ao treinamento e 2 são relacionados à nutrição. E vamos falar sobre cada tópico de forma separada, apresentando o que a era Old School defende e apresentando o que a era New School defende. E logo em seguida, nós vamos olhar para o que a ciência nos fornece, além de algumas aplicações práticas também, e com base nesses resultados, nós vamos pontuar para aquela era que provavelmente possui a melhor conduta. E no final do vídeo, nós vamos pegar os pontos positivos de cada época, seja relacionado ao treinamento ou à nutrição, e vamos juntar para que você tenha um protocolo baseado no que cada época tem de melhor para oferecer. E o primeiro tópico que nós vamos comentar é sobre a amplitude de movimento. A era Old School é bem conhecida pelos seus movimentos realizados de forma parcial quando a musculatura está bem alongada. Já a era New School tende a valorizar 2 tipos de movimentos. O primeiro deles seria um movimento completo, e nessa condição você realiza o máximo de movimento disponível para aquela articulação. Já o outro tipo de movimento é um movimento realizado de forma parcial com a musculatura alongada, exatamente o mesmo tipo de movimento que a época Old School valoriza. E a pergunta que fica é: ambas as épocas estão certas ou erradas? E para responder isso, vamos olhar para a ciência. E para começar, nós temos esse estudo, e o resultado nos diz que a amplitude completa é um ótimo caminho para você potencializar o seu resultado em hipertrofia. Além disso, nós temos vários outros estudos que compararam a amplitude parcial, justamente a forma como a época Old School treinava e também como a época New School treina. E eu vou usar esse estudo aqui para a gente entender um pouco melhor sobre os resultados. Esse estudo usou a cadeira extensora como exercício e comparou alguns grupos. Desses grupos, eu vou destacar 2 deles. Um fez a cadeira extensora de forma completa e o outro fez a cadeira extensora de forma parcial. E o resultado nos mostra que a amplitude parcial gerou mais hipertrofia do que a amplitude completa. E com base nos resultados dos 2 estudos que eu apresentei para vocês, a gente conclui que ambas as épocas treinavam ou treinam da melhor forma possível. E por conta disso, eu vou pontuar as 2. Já o nosso segundo tópico é relacionado à técnica do exercício. Na era Old School, a maioria dos atletas e amantes do esporte não valorizavam tanto a técnica, e é bem fácil visualizar isso através dos treinos do Arnold. Já a era New School tende a valorizar um pouco mais a técnica. E como exemplo, nós temos o Justin Shire, que é um atleta da categoria Open, nível Olímpia, e seus movimentos são realizados de forma impecável. E olhando para a ciência, a gente percebe que esse assunto não é um assunto tão estudado. Nós temos apenas um estudo. Nesse estudo, o exercício usado foi o bíceps com halteres, e 2 grupos foram comparados. Um grupo precisava fazer uma técnica bem restrita, sem nenhum movimento. Já o outro grupo era permitido realizar movimentos, ou seja, dar impulso durante o movimento para completar as repetições. E no final, os 2 grupos tiveram hipertrofia de forma bem semelhante. Então, com base no resultado desse estudo, a gente poderia concluir que tanto a era Old School como a era New School estariam certas. Mas antes de chegar a qualquer conclusão, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro deles: nesse estudo, foi permitido um pouco de impulso. Em contrapartida, na era Old School, a perda de técnica era bem acentuada. Além disso, movimentos sem técnica tendem a aumentar o risco de lesão. Então, mesmo que o estudo tenha mostrado um resultado semelhante a nível de hipertrofia, por conta das questões que eu acabei de comentar, eu vejo a era New School de forma mais eficiente. E por conta disso, eu vou pontuar para essa era. Agora, partindo para o nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre intensidade de treino. E com relação a isso, é impossível argumentar contra a era Old School. Nessa época, os treinos eram realizados com muita intensidade, e um exemplo bem prático disso são os treinos do Dorian e Yates. E na era New School, nós também temos muitos atletas que treinam muito intenso. Um exemplo é o próprio Justin Shire, que eu comentei anteriormente. Nós também podemos destacar o John Dewitt e o próprio Chris Bumstead, multicampeão do Olímpia.
Intensidade de treino é um assunto muito bem estudado na literatura. E vamos olhar para esse estudo que usou a cadeira extensora e o leg press como exercícios e comparou dois grupos. Um grupo realizava as repetições até a falha. Já o outro grupo deixava entre 1 a 2 repetições de reserva, ou seja, parava um pouco antes da falha. E os resultados em hipertrofia foram bem semelhantes. Ou seja, você não precisa treinar com o máximo de intensidade para ter resultado. Mas antes de concluir, eu quero fazer uma observação. Na era old school, era todo um ambiente favorável para você treinar em alta intensidade. E além disso, a maioria das pessoas realmente treinavam em alta intensidade. Nessa época, as pessoas realmente valorizavam o treino pesado. Já na era New School, por uma experiência prática minha, mesmo que o treino pesado seja muito valorizado, a verdade é que a maioria das pessoas não treina em alta intensidade. E isso pode prejudicar muito o resultado final. Porque mesmo que você não precise treinar com o máximo de intensidade para ter resultado, ainda é preciso treinar com algum grau de intensidade. Então, com base nessas observações, eu vou pontuar para a era Old School. E com isso nós fechamos a nossa parte relacionada a treinamento e terminamos com um placar empatado até então. Agora vamos começar a falar sobre nutrição. E o nosso primeiro tópico é sobre bulking. E só para lembrar, bulking é uma fase onde você está em superávit calórico, ou seja, comendo mais do que você gasta, com o objetivo de ganhar massa muscular. E antigamente, na época old school, era muito comum um superávit calórico muito agressivo. Ou seja, as pessoas realmente comiam muito mais do que precisavam. E elas faziam isso porque acreditavam que quanto mais comida, mais resultado em hipertrofia. Já era New School, tende a fazer um superávit calórico muito mais controlado, comendo apenas levemente a mais do que elas realmente gastam no dia. E para entender a melhor conduta, vamos olhar para a ciência. E nós temos esse estudo que comparou dois grupos. Ambos os grupos comiam a mais do que eles realmente gastavam no dia. A questão é, um grupo comia muito a mais do que gastava. Já o outro grupo comia apenas um pouco a mais do que gastava. E no final, o grupo que comeu muito a mais também ganhou muito mais gordura. Em contrapartida, ambos os grupos ganharam massa muscular, ou seja, hipertrofia, de forma bem semelhante. Ou seja, comer muito a mais do que você precisa provavelmente não vai te gerar mais hipertrofia. E por conta disso, eu vou pontuar para a era New School. E o nosso último tópico é relacionado à qualidade e diversidade da dieta. E na era Old School, era bem comum uma dieta bem básica, à base de arroz, frango, ovo e bem restrita a nível de frutas e vegetais. Já era New School, tende a valorizar uma dieta com uma qualidade nutricional um pouco melhor, com a inclusão de frutas, vegetais e mais gorduras boas. E com base na ciência, é bem fácil perceber que essas dietas com uma qualidade nutricional um pouco melhor são muito benéficas para a nossa saúde, seja a nível de saúde do coração ou saúde intestinal, por exemplo. Além disso, essas dietas com uma qualidade nutricional um pouco melhor também vão melhorar algumas questões fisiológicas que provavelmente também vão melhorar o seu rendimento no treino. Além disso, hipertrofia é um processo crônico, então se você consegue manter a sua saúde por mais tempo, você consegue também treinar por mais tempo e, consequentemente, ter mais hipertrofia. Mas antes de fechar, eu quero dizer que você vai conseguir ter hipertrofia com qualquer uma das dietas, seja da era Old School ou da era New School. O ponto é, uma dieta com uma maior qualidade nutricional, mais típica da era New School, tende a ser mais eficiente. E por conta disso, eu vou pontuar para a era New School. E no placar final, nós temos um resultado de 4-2, favorecendo a era New School. E como ambas as épocas apresentam pontos positivos, vamos pegar os pontos positivos de cada uma delas e formar o melhor protocolo possível. Então, para maximizar a hipertrofia, vale a pena você trabalhar com movimentos com amplitude total ou parcial, com a musculatura alongada, típico da era Old School e também da época New School, valorizando uma boa técnica,
que é algo mais típico da era New School, com a intensidade realizada na época Old School. Além disso, faça um bulking mais controlado com uma qualidade nutricional um pouco melhor, que é algo mais comum na época New School. E com isso, você tem o melhor dos dois mundos para maximizar a hipertrofia. E não esquece, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e para curtir também. E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários.